Micael, Pai do Senhor. Céu. Opa, maravilha! Queridos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos iniciando um novo projeto e quero primeiro dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui entrando, a minha equipe. Agradeço a Deus por Deus nos dar a oportunidade de estarmos juntos nesse projeto. Um abraço fraternal a todo mundo que está entrando agora. Serra do Mel, a irmã Kátia, a cantora. O Micael está dando um testemunho lindo aqui, viu, gente? Do nosso livro. Júnior, vou estar aí amanhã no culto da restauração em Baraúna. Hélida, Júnior Ribeiro, Ariana, Natanael. Maravilha, fiquei impactado com a leitura inicial da sua segunda edição e nós temos muita coisa boa, viu, Micael, para apresentar aqui hoje. Ana, obrigado por esperar. Ana é uma benção. Paz do Senhor para todos. Cleoneide entrou, vamos esperar um pessoal um pouquinho entrar. O Birani entrou, um pouquinho para a gente iniciar a nossa live desta manhã. Queridos, algumas informações bem rapidinho. Algumas pessoas que estão entrando agora estão perguntando, Pastor Rodrigo, meu amigo, pai do Amizadai Lira, acabou de entrar aqui. Eduardo, Deus te abençoe. Gente, você que está entrando agora aqui na live, me escute por favor, bem rapidinho. Existe por detrás dessa live uma equipe que nos está nos orientando, nos assessorando num projeto muito bonito, que é o projeto Lives Escatológicas. Nós vamos até mudar o nome futuramente para Ao Soar da Trombeta, mas ainda vou falar com a minha equipe todinha, mas eu queria já que vocês compartilhassem essa live com o máximo de pessoas possível agora. Eu vou esperar pelo menos 3, 4 minutos para nós dar início à nossa aula nesta manhã. E eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar começando um lindo projeto. A gente não pode compartilhar muita coisa agora porque eu tenho uma equipe que está me orientando e a minha assessoria tem agora um planejamento anual. Nós vamos começar hoje, 6 de junho, 6/6, nós estamos iniciando uma série de lives, sementes, que nós vamos semear no seu coração mensagens escatológicas. O que é isso, Birajara? Mensagens sobre o retorno de Cristo, mensagens sobre o Apocalipse. É a minha temática, é a minha área especializada. E eu vou estar falando muitas lives, mas muitas lives mesmo, talvez umas 30, 40 lives por aí, não sei bem, que nós vamos estar abordando temas como o de hoje, que nós vamos ministrar hoje sobre as 5 verdades sobre o retorno de Cristo que não lhe falaram, Nós vamos trazer algumas narrativas que talvez você já ouviu em algumas igrejas, mas de forma não tão clara, E a gente vai explicar a você coisas bastante interessantes sobre a volta de Cristo. Então, estão me perguntando sobre o horário. Por que 6:30 da manhã? 6:30 da manhã foi uma opção da produção. A gente vai testar esse horário. Se ele não tiver muito bom, nós vamos mudar o horário, mas a princípio será esse horário, tá certo?
Por que 6h30 da manhã? Um horário bom, tranquilo, você está acordando para ir para o trabalho e nesse exato momento você terá a oportunidade de ouvir uma palavra de Deus. Não será mensagens de autoajuda, lembre disso, será ajuda do alto, tá bom? Ajuda do alto. Gente, em primeiro lugar, não se esqueça de que você indo no meu Instagram, terminando aqui a live, você vai no meu Instagram e lá na bio do meu Instagram você tem um link lá que os meninos colocaram lá. Lembrando a todos que me seguem no Instagram, o meu Instagram não vai mais ser monitorado por mim apenas. Terá uma equipe que vai monitorar meu Instagram, que vai estar mandando para vocês avisos diários em relação à questão das temáticas que vamos abordar nas lives. Lembrando que as lives serão, segundo a minha equipe, que é muito homens de Deus, nós estaremos fazendo lives nas terças-feiras, 6h30 da manhã, e nas sextas-feiras, 6h30 da manhã, ok? Se houver alguma mudança em relação ao horário, a nossa equipe vai estar informando no grupo do WhatsApp. Então você entra no link da bio, certo? Do Instagram, e lá na bio do Instagram você vai clicar e vai entrar no grupo do WhatsApp, onde nesse grupo só nós administradores que estaremos trazendo informação. Então não vai ser ruim para você, eu vou entrar em grupo, muita mensagem, muita coisa, não. Vocês não vão ver um monte de mensagens. As mensagens que estarão lá são mensagens minhas, correlacionadas ao Apocalipse, alguma notícia que eu posso passar para vocês na semana, uma vez ou duas por semana sobre o Apocalipse, e o pessoal vai estar passando para você informação sobre as lives e sobre o nosso livro, sobre a questão dos cursos que nós estaremos ministrando em breve. Eu tenho uma surpresa para vocês, gente. A partir do momento que vocês estiverem no grupo, vocês estarão inteirados, informados, que nós vamos ter cursos de escatologia bíblica, são cursos pequenos de escatologia bíblica, que vocês poderão adquirir, e cursos profundos, arrebatador, que vocês também terão oportunidade de estar lá, tá certo? Para quem está entrando na live agora, Birajara, eu vou assistir sua live, mas eu não sei se vai dar tempo para assistir toda, mas na verdade, gente, a live é pequena, é curta, tá certo? E eu vou fazer essas lives de 6h30 às 7, 7h15 no máximo, para não ficar tão cansativo para os irmãos poderem ir para o trabalho, poder ir para a faculdade, sem perder nenhuma live. Mas porém, se você sair mais cedo e perder a live, não quero, eu perdi a live, Birajara, o finalzinho da live, o que é que eu faço? A live vai estar gravada, tá certo? Vai estar gravada e vai estar à disposição, a equipe nossa vai colocar à disposição no Instagram, e aí vocês podem depois assistir novamente a live e compartilhar. Eu quero uma coisa de vocês, gente. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas possível e já avisa ele que toda terça-feira às 6h30 e sexta-feira às 6h30 eu vou estar aqui com vocês ministrando todos os assuntos de escatologia. Lembrando que nós estaremos também na próxima semana nas lives respondendo perguntas escatológicas que não foram ainda esclarecidas. Um exemplo, talvez na terça ou na outra sexta, na terça não, mas na outra sexta-feira, eu quero ministrar, nessa sexta que vem agora, na outra, ministrar sobre uma temática, nos conheceremos no céu, e aí nós vamos abordar somente essa temática, tá bom? Então você também que está acompanhando a gente pelo Instagram, que não segue a gente no Instagram, vai lá e me segue lá, porque nós temos muito bom conteúdo. Amém, gente? Eu quero agradecer a todos vocês que estão entrando agora. Tem uma mensagem aqui da Kátia, posso perder o final, porque é no horário de deixar a filha na escola, tudo bem, mas vai estar salvo, viu, Kátia? Tá bom? Vera acabou de entrar, Anélia, Daniel, JN, Ranieri, rapaz, Ranieri entrou, meu amigo, fazer o curso, Pamela. Então, já que você quer fazer o curso, você já entra no grupo já. Como é que eu faço, Birajara? É só você entrar no link, pegar lá o link na bio do meu Instagram, clica lá, você já entra automaticamente para o grupo do WhatsApp, e lá você terá acesso aos nossos cursos que estarão sendo liberados a partir do próximo mês, terão curso, tá bom? Elisângela, Deus te abençoe. A Pamela já sabe qualquer coisa, Pamela, pode falar no direto que os meninos respondem a você, tá bom? Renata, Lucas, vamos lá, gente, para a live? Ruth, Deus te abençoe. A esposa do meu cunhado acabou de entrar.
Cieldo, Galvão, Núbia. Vamos lá, gente, bem rapidinho, tem muita lua aqui para vocês. Mas eu vou iniciar agora, tá bom? Ok? Célia, Deus te abençoe. Queridos, a temática desta manhã, se eu tiver faltando alguma coisa aí, a equipe vai colocar aí no comentário e aí a gente vai lembrar e falar para vocês, tá bom? Ok? Não esquece de clicar no link da bio e entrar no grupo do WhatsApp para você ficar inteirado, informado sobre todos os assuntos da escatologia bíblica. Amados irmãos e amigos, grandes perguntas foram feitas durante o longo da estrada do cristianismo. Desde os primórdios da igreja até os dias atuais, a igreja sempre fez essa pergunta: quando será a volta de Jesus? Quando acontecerá? Quem subirá? Onde ocorrerá? É verdade isso, que haverá arrebatamento? Para quem é o arrebatamento da igreja? Estamos próximos? Será verdade este fenômeno? E qual o relacionamento por ocasião da sua volta, do seu retorno? Então, essas e mais perguntas nós vamos estar respondendo para você durante as nossas lives, tá bom, gente? Então, eu queria que você aproveite, eu queria dar um recado importante para você. Não esquece das lives vocês estarem com a Bíblia na mão, e quem não tem meu livro, e quem tem meu livro, acompanha o meu livro, tá certo? Na página 59 em diante, nós vamos falar sobre muitos assuntos, muitas pessoas aqui têm meu livro, e quem não tem meu livro, como é que eu posso adquirir seu livro? Entra no link do grupo e pergunta lá que a gente responde para você, o pessoal também pode lhe responder, tá bom? Nós temos o nosso livro à disposição, onde vai responder muitas perguntas. E não esquece de que se você será aluno do curso, ou você será aluno das lives, ou melhor, aluno não, será acompanhando das lives, porque o curso só vai iniciar no próximo mês, nós estaremos fazendo uma semana de imersão escatológica sobre uma temática escatológica, o Minho vão me orientar sobre isso. E nesse curso, sim, aí a gente vai preparar o curso para você adquirir o curso e estar assistindo no conforto da sua casa, a qualquer horário que você quiser, porque será gravado, será enviado para você. E aí você pode falar com a equipe no grupo do WhatsApp, que eles passarão todas as orientações. Mas nas nossas lives sementes, que acontece a partir de hoje, eu queria que você tivesse papel e caneta na mão para fazer algumas anotações, tá bom? Para que você não perca nenhum fio da meada, como se diz os paraibanos, da mensagem, ok? A temática de hoje, quem não se lembra, está aí fixado para vocês aí, eu não sei se eu fixei, mas o Jaeverson e o Elan podem colocar fixado depois a temática aí. 5 verdades sobre o retorno de Cristo que não lhe falaram. Amém, gente? É uma temática boa. O arrebatamento da igreja é algo que hoje é descrito como um fenômeno esperado pela igreja. E eu gostaria, antes de mais nada, falar sobre isso aqui, porque eu estou com 2 livros que eu sou apaixonado por ele, que é o livro Quando a Trombeta Soar, de Ace Winderson e Thomas Lowell, uma coisa assim, um nome bem esquisito mesmo. Estou com o meu livro de escatologia bíblica, Um Grito por Sua Volta, e também o Calendário das Profecias do pastor Antônio Gilberto. Esses 3 livros são os livros meus de cabeceira que nós vamos utilizar durante as nossas lives aqui, tá bom? Marquinhos acabou de entrar, Lia entrou, Fábio Almerino, Fábio Santa Catarina, gente. Meu pastor Fábio Santa Catarina. Fábio, eu acho que foi a pessoa que mais comprou o livro de Ubirajara. Prense, olha só quem entrou, Cadu entrou. Gente, vamos lá? 5 verdades sobre o retorno de Cristo que não lhe falaram. Eu queria ler um texto para você nesta manhã, lhe desejando a você um bom dia, um bom dia, que o dia de hoje, terça-feira, seja repleto de prosperidade espiritual na sua vida. Você que está tomando o seu café agora, você que está quase saindo para o trabalho, fica um pouquinho aí porque eu tenho coisa boa para revelar para você. São João, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 13, está escrito assim: E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Palavra de Jesus Cristo, escritas por João, evangelista, no seu evangelho, tratando justamente da temática da sua volta. As páginas seletivas da Bíblia, gente, grave isso, anote, viu? Anote isso, Fábio. Gente, faz o seguinte, bota arroba
algum nome de um amigo seu que precisa ver essa live e manda para ele entrar nessa live correndo aqui, viu? Ok? Ou seja, gente, as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia Sagrada, as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, ok? Falam por 1527 vezes que Cristo vai voltar. Se você puder anotar isso, anota, tá certo? Se você quiser colocar aí na descrição aí do comentário, coloca Cristo, ou melhor, a Bíblia Sagrada fala da volta de Cristo durante, ou em todas as passagens bíblicas, 1527 vezes, gente. 1527 vezes a Bíblia está dizendo que Cristo vai voltar, ok? Outra coisa sobre a sua vida, né? A Bíblia fala 8 vezes mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira. Ou seja, concernente à primeira vinda de Cristo, quando ele nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, a Bíblia fala muito menos dela, mas fala muito mais, 8 vezes mais, da segunda vinda de Cristo. O texto que eu li para vocês aqui, do Evangelho de João, capítulo 14, verso 3, Jesus está consolando os discípulos já na sua partida. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. E aí ele começa a falar sobre esse consolo e diz que ele faz uma promessa. Olha, quando eu for preparar lugar, virei outra vez e levarei vocês para estarem comigo para todo sempre. Amém? Glória a Deus, gente. Então para cá, ok? Somente nas páginas neotestamentárias, 318 vezes faz referência à volta de Cristo. Estou dando números para vocês não terem dúvida que o arrebatamento da igreja é um fato, é uma realidade, tá certo? 1527 vezes a Bíblia diz que ele vai voltar. 8 vezes mais a Bíblia fala da volta de Cristo na segunda vinda do que da primeira. As páginas neotestamentárias, 318 vezes faz referência à sua volta. Só uma coisa, por título de curiosidade, dos 27 livros do Novo Testamento, eu estou incluindo carta, livro histórico e o Apocalipse, dos 27 livros do Novo Testamento, 24 deles, gente, 24 deles fala que Cristo vai voltar. E 216 capítulos do Novo Testamento diz que ele vem. Então, baseado sobre essas informações, a gente tem convicção de que a palavra de Deus, a inerente palavra de Deus, essa Bíblia Sagrada, se ela é verdade, nós cremos nela, então ela afirma que Cristo vai voltar. Mas aí eu digo sempre isso em seminários de escatologia. Por mais que eu possa riscar ou apagar ou tirar de circulação todas as informações que eu passei para vocês agora sobre a volta de Cristo, concernente aos anjos, concernente aos apóstolos, os pais da igreja, a escrita que está nas suas missivas, nas suas cartas de Paulo, mesmo que nenhum deles tivesse dito que Cristo não ia voltar, basicamente só um versículo responderia, palavras de Jesus, onde eu li para vocês em João 14,3, foi o próprio Jesus que prometeu que voltaria. Então, se ele prometeu que voltaria, com certeza ele vai voltar. Então, a primeira verdade sobre o retorno de Cristo que não lhe falaram, ou se falaram pouco sobre isso, é o seguinte: gente, por favor, a segunda vinda de Jesus é um paralelo dos eventos da escatologia, chamado eventos escatológicos. Já vou responder abrindo parênteses. O que é escatologia? Escatologia é um termo de duas palavras, escatos e logia. Escato, fim, e logia, estudo. Então, estudo do fim é o tratado dos ensinamentos concernentes ao livro do Apocalipse, tá bom? Ok? Entenderam assim? Então, para cá. Primeira verdade sobre o retorno de Cristo que não lhe falaram. Não confunda o termo segunda vinda com arrebatamento. Como assim, Birajara? O arrebatamento da igreja é o primeiro evento da segunda vinda de Cristo. É uma verdade que talvez você não tenha ouvido ainda. O arrebatamento da igreja é o primeiro evento da segunda vinda de Cristo. Depois do arrebatamento, todos os outros acontecimentos escritos no livro do Apocalipse serão desvendados. É por isso que o livro do Apocalipse é só um biscoitinho, como diz nosso pastor Miranda aqui, só um biscoitinho para vocês. O Apocalipse se divide em 5 partes. Se divide, Beatriz entrou, essa aqui é a aluna fiel, viu, gente? Dídimo, meu missionário,
Deus te abençoe, Vinícius, Ana. Oh, maravilha, tá entrando um monte de gente. Deus te abençoe, Maria. Cadê o homem? Tá dormindo ainda? Amém, gente? Niele, tudinho. Vocês, obrigado por vocês estarem aqui conosco. Segura, gente. O Apocalipse é dividido em 5 partes. Anote aí, viu, gente? Você que está acompanhando aqui, são aulas que eu estou dando para você. Anota aí no seu caderno, na sua Bíblia, e depois que você anotar, tira um print, coloca lá no Instagram e me marca lá, tá bom? Para a gente saber que você teve nessa aula aqui, ok? Ok? Vamos para lá. Então, o que acontece? O livro é dividido em 5 partes. Primeiro é chamado de prólogo. Está no meu livro. A Kátia que está aí, a Beatriz que está aí, outros irmãos que estão aí. Tem o nosso livro, Frank, que foi o que me ajudou a fazer esse livro aqui, Frank Ranieri, também tem o nosso livro, tá certo? E nas primeiras páginas do nosso livro, nós falamos sobre isso, a divisão do livro do Apocalipse. Então, primeiro, prólogo. O que é prólogo? Prólogo é uma pequena introdução que João faz no livro do Apocalipse, quando ele começa a dizer que a revelação de Jesus Cristo, a qual me enviou pelo seu anjo e tal, notificou a João e tudo. Então, primeiro é o prólogo, que vai do capítulo 1, do versículo 1 ao verso 8. Do verso 9 até o final do capítulo 1, é chamado as coisas que vistes. É quando João tem a visão do Cristo glorificado. Se lembra que eu já falei isso em algumas igrejas? João está escrevendo na ilha de Pátmos, pegando o seu pergaminho, a sua pena, a sua tinta, e escrevendo algumas missivas, algumas cartas para alguns crentes que deixou em Éfeso, na Ásia, na Turquia. E aí, quando ele está escrevendo, Jesus aparece para João. E quando ele aparece, diz o seguinte: escreve as coisas que vocês estão vendo e ouvindo. E aí João se vira para trás para ver quem estava falando com ele, e quando João virou para ver quem falava, João toma um susto, um impacto espiritual. João vê Jesus glorificado entre 7 castiçais de ouro, certo? Seus pés como latão reluzente, seus olhos tinham chamas de fogo, sua boca saía espada 2 fios, a sua voz era como a majestade das águas, na sua mão direita 7 estrelas. E aí João vê Jesus vestido com uma veste comprida, com cinto de ouro, seu rosto como o sol, e na sua cabeça cheio de diademas, cheio de coroas. E quando João vê esse milagre, ou vê essa glorificação, ele cai como morto, e Jesus manda ele se levantar e diz para ele que ele é aquele que está vivo, vive para sempre, e tem as chaves da morte e do inferno. Em seguida, vem a terceira parte do livro, as coisas que são com referente às 7 igrejas da Ásia Menor, a saber, vai ter uma live só sobre as igrejas da Ásia que eu vou fazer para vocês aqui, tá bom? Então ele vai escrever para Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Aí são as coisas que são, as coisas que viste Cristo glorificado, as coisas que são a igreja da Ásia. Quando termina o capítulo 3, entra o capítulo 4, que João tem uma visão, uma porta aberta no céu, uma voz que chamou ele de sobe cá, porque eu vou mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. Aí vem a 4ª parte do livro, as coisas que em breve hão de acontecer. Está também relacionada ao versículo de número 19 do capítulo 1, que Jesus fala sobre isso. Então, do capítulo 4 até o capítulo 22, Jesus está falando das coisas que em breve hão de acontecer, coisas futuras. E no finalzinho do capítulo 22 de Apocalipse, lá no finalzinho já, eu até coloquei aqui para ninguém perder, do versículo 18 ao verso de número 20, são só 3 versículos, 4 versículos, são chamados de epílogo, ou seja, a conclusão do livro, entenderam? Então, dividindo esse livro dessa parte, a gente tem a ideia de que o livro está bem dividido. Voltando para o assunto, era só um biscoitinho para os irmãos aqui, para não perder tanto tempo. Então, uma coisa, o arrebatamento da igreja é o primeiro evento da volta de Cristo. Então, depois que Cristo voltar e arrebatar a sua igreja, os outros eventos são desencadeados. Haverá a abertura dos primeiros 7 selos, o toque das 7 trombetas, o derramamento das 7 taças da ira de Deus, eventos chamados eventos terrenos aqui na terra, enquanto a igreja está na glória eterna. Vai ter uma live que eu vou falar sobre o tribunal de Cristo. Gente, é coisa do céu. Eu sei que tem muitas pessoas que vão ficar impactadas com a revelação que eu tenho sobre o tribunal de Cristo, o Bema, tá bom? Então, a primeira verdade é que o arrebatamento da igreja é o primeiro evento da segunda vinda de Cristo. Anote aí, o arrebatamento da igreja é o primeiro evento concernente à segunda vinda de Cristo. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13, o apóstolo São Paulo, eu até escrevi isso aqui hoje, bem rapidinho, para não perder o fio da meada.
ok? O conceito do arrebatamento, está aqui, o conceito do arrebatamento é expresso, falado nos termos bíblicos arrebatados. A palavra rapazo, no original grego, rapazo, e reunião, também no grego, epsunungagog, é um nome bem difícil de falar mesmo, é esse mesmo, no grego. Tanto rog como vaine, observa que rapazo é o mesmo verbo usado em relação a Paulo. Se lembra que quando Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu, que é também outra live que nós vamos falar sobre os 3 céus, tá certo? Que muita gente confunde, mas a Bíblia diz que os céus serão destruídos. Não, são os céus totalmente, porque existem 3 céus, o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Os 2 primeiros serão destruídos, mas o céu, a habitação de Deus, não será destruído. Então, Paulo foi até o terceiro céu, e esse terceiro céu também é chamado de arrebatamento. Paulo foi arrebatado em espírito. Também usa o mesmo termo chamado rapazo, tá certo? Outra ocasião, Atos 8:39, quando Filipe foi arrebatado também. E o filho do varão que foi arrebatado para Deus até o seu trono, Apocalipse 12:5. Isso explica que rapazo traz consigo a ideia de força subitamente exercida e é a melhor tradução para arrancar com força, que está em João 10:28-29. Onde Jesus promete que ninguém pode arrancar os seus de sua mão. A única pessoa que vai arrancar no arrebatamento, a igreja, é Cristo Jesus. Entenderam? Então vamos para a segunda verdade bem rápido, porque a gente já está querendo trabalhar e eu preciso ser bem rápido. Obrigado, já tem 23 pessoas aqui. Niel, Deus abençoe, Vinícius. Olhe para cá, gente. Segunda verdade sobre o retorno de Cristo que não lhe falaram. Essa é boa, viu, gente? No arrebatamento da igreja, haverá 3 fenômenos. E eu escrevi algo sobre o meu livro, mas eu vou usar o texto bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16, Paulo escreve dizendo o seguinte, olha só, porque o mesmo Senhor descerá do céu, dando brado, alarido ou brado, ou voz, ou palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus. E aí tem uma explicação bem interessante para vocês que estão estudando essa temática hoje comigo. Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Aí você já anota aí, tá certo? Ou sublinha lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo de número 4. Me dê só alguém aqui para refrescar. Então, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Alarido é uma expressão que se usa nos termos da linguagem gramatical da teologia, chamada de brado, ou palavra de ordem, ou chamamento, tá bom? Então, alarido é concernente à igreja. Então, quando Cristo voltar, é uma outra verdade que eu vou falar daqui a pouco. Quando Cristo voltar, ele dará a palavra de ordem. Entenda bem, gente, alarido é para a igreja, anota aí, voz de arcanjo para Israel e trombeta de Deus, não é trombeta do sentido de toque trombeta para voltar não, tá certo? Trombeta de Deus para as nações. Então para cá, chamados para festa. A palavra alarido é convidar para festa, festejar, ou com cânticos, festejar com cântico. Então alarido é para a igreja é chamada para uma festa, chamado para as bodas, chamado para um tribunal para receber galardão, ok? A voz do arcanjo no momento do arrebatamento é anunciando a Israel a questão chamada plenitude do Espírito Santo que se cumprirá na grande tribulação. É o arcanjo Miguel anunciando a Israel agora a restauração pura de Israel, que está em Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Lembrando que a grande tribulação é justamente a ira de Deus sobre os homens, não é a ira do diabo. Sendo assim, a grande tribulação é para Israel e não para a igreja. Você vai pegar Daniel 9:24 e assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Esse povo é Israel, não é a igreja, porque a igreja está envolvida em um mistério chamado Cristo, da primeira carta, ou melhor, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1 a 11, Paulo diz que esse mistério, a igreja está escondida em Cristo. Quem fundou a igreja foi Cristo. Os profetas do Antigo Testamento não viram Jesus, ou melhor, não viram a igreja. A igreja é um mistério em Cristo. Então esse povo de Daniel 9:24 é Israel.
e a sua santa cidade, Jerusalém. A igreja não tem Jerusalém terrena como capital, a igreja tem a celestial como capital, Filipenses 3:20, tá certo? E 1 Coríntios 15:51, Paulo também fala sobre esse evento chamado de redenção do corpo, onde o corpo dos mortos ressuscitarão, tá bom? Então, o arrebatamento da igreja é o primeiro evento, a segunda vinda. Segunda verdade, o retorno, haverá alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Estou só dando uma lampejo da primeira, tá certo? Então, voz de arcanjo é o trombeta de Deus. Trombeta de Deus é anunciando às nações o juízo de Deus sobre a terra, ok? Essa é a segunda verdade. Alarido para a igreja, voz de arcanjo para Israel, trombeta de Deus para as nações. Terceira verdade sobre o retorno de Cristo que não lhe falaram, ok? Terceira verdade sobre o retorno de Cristo que não lhe falaram. Onde está a igreja? Em Apocalipse 4 até o capítulo de número 19. Você sabia que os capítulos de número... Isso aqui é muito forte, gente. Eu gostaria muito que você não saísse agora. Espere 5 minutos. Eu sei que o relógio está dizendo, vamos trabalhar, vamos para a faculdade. Segura 2 minutos aí. Você sabia que os capítulos 4 e 5 de Apocalipse respondem a esta pergunta? Sabiam disso? Todo mundo me pergunta, Birajara, aonde está a igreja no capítulo 4, versículo 19? Então existe uma abordagem escatológica das escolas de escatologia que diz que a igreja passará pela grande tribulação e ele apresenta alguns aspectos dessa igreja no cenário aqui na terra. Porém, em nenhum contexto grego você vai encontrar nomeações para a expressão eclésia, do capítulo 4 ao capítulo 19, que concernente seria a igreja. Você vai encontrar santos martirizados concernente a Israel e aos mártires da grande tribulação, mas referência à igreja você não vai encontrar do capítulo 4 até o capítulo 18, na verdade, você não vai encontrar a palavra igreja. A igreja só vai surgir já glorificada, vestida no capítulo 19. Só que no capítulo 4 versículo, e capítulo 5 é chamada de teologia do trono, que é uma live também que eu vou fazer com vocês aqui, tá bom? Teologia do trono. E aí você vai encontrar no capítulo de número 4 de Apocalipse e o capítulo 5, que João foi arrebatado até o terceiro céu. João está dentro do céu e João vê um trono, João vê anjos, vê querubins, vê anjos, enfim, vê um monte de coisa lá, aspecto, e também ele vê cânticos. Só que no capítulo de número 5, eu estou com a minha Bíblia aberta, abra sua Bíblia aí, capítulo 5, João diz que ele agora viu na mão direita daqueles que está sentado no trono um livro selado com 7 selos, selado por fora e por dentro e tal, e João começa a ver agora um vislumbre do que ele tinha visto no capítulo 4. João começa a ver agora um trono, alguém sentado no trono com um livro selado, e ele vê agora diante desse trono, no trono de Deus, tem relâmpago, vozes e trovões, tem um arco-íris, tá certo? O aspecto de quem está sentado lá, aspecto de berilo e aspecto também de fogo. Esse ser angelical que agora aparece com um aviso dizendo que ninguém foi digno de abrir o livro, desatar o seu 7 selo, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi ninguém achado escrito. João vê todo esse cenário, mas uma observação que eu gostei muito no comentário do pastor Antônio Gilberto, tá bom? Quando a Bíblia diz que João vê agora 24 anciãos. Lembre da palavra ancião. A Bíblia diz o seguinte, versículo 8, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um dele harpas e taças cheias de ouro de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo canto, dizendo, digno é pegar o livro, desatar os seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para o teu povo, tribo, povos, línguas e nações com teu sangue, ok? Observe isso aqui, gente. A palavra ancião no grego, coisas que não lhe contaram. A palavra ancião no grego é presbíteros. Presbíteros. O presbítero da sua igreja, na tradução do grego, é chamado de ancião. Por que a pessoa recebe o título de ancião na formação ministerial da hierarquia eclesiástica? Por quê? Porque se torna uma pessoa que tem amadurecido, experiência, e é conhecido como uma pessoa mais velha. É o ancião, aquela pessoa mais velha, tá certo? O ancião de dias, que a Bíblia fala tudinho. Então o que acontece? A expressão no texto de Apocalipse capítulo 5, no grego ancião, é presbítero. Gente, lembra disso. Anjos não têm esse
esse título de ancião. As classes angelicais, na chamada angelologia ou teofania, os anjos eles são classificados em escalas diferentes. Tem os santos anjos, tem os arcanjos, tem os querubins, tem os serafins, e aí tem outras classes de anjos que a Bíblia não revela, mas tem na classificação. Todo mundo sabe que a palavra serafim é serafim, que significa tocha de fogo, aquele que arde como fogo. E querubim, na tradução do hebraico, é querube, que significa aquele que assiste à glória de Deus. Mas você não vai encontrar em nenhuma referência bíblica, a expressão ancião correlacionada a anjos. Ancião é correlacionado a alguém que amadureceu, que envelheceu e que se tornou maduro para ensinar os mais jovens, tá certo? Outra observação. Esses 24 anciãos possuem coroas. Nenhum anjo possui coroas. Coroa é para quem ganha, para quem conquista. Jesus adquiriu uma coroa porque venceu as batalhas da terra. E a Bíblia diz: quem é este Rei da Glória? E ele responde: sou eu, Senhor, forte e poderoso na batalha. E a igreja, você vai encontrar 5 tipos de coroa, que é um outro assunto que eu não vou falar aqui. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua última carta a seu filho Timóteo, se despedindo, ele diz que desde agora, versículo 8, capítulo 4 de 2 Timóteo, desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, no arrebatamento, não somente a mim, disse Paulo, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então, as coroas são separadas para a igreja, tá certo? Jesus disse em Apocalipse 22:12, quando eu vier, vou trazer com vocês o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Filipenses 4:1 também, Paulo fala sobre o nome escrito no livro da vida e coroas também. E aí você vai encontrar várias vezes, e é tanto, que as únicas 2 cartas à igreja da Ásia Menor que não foram criticadas são para 2 povos, ou são 2 igrejas, que aí tem a referência coroa. Capítulo 2, versículo 10, a carta à igreja de Esmina, a igreja perseguida, Jesus diz o seguinte, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em Filadélfia 3:10 e 11, o 11 diz, esquecedo venho, e comigo esquecedo venho, e guardo o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, quem tem coroa é a igreja. Não são anjos, são a igreja. Terceiro, eles estão sentados em tronos. Quem senta em tronos, Jesus diz, ao que vencer, sentará comigo no meu trono. Anjo não senta em trono, porque anjos são servos, são servidores, são homens, ou são seres angelicais a serviço daquele que está sentado no trono. Mas a igreja sentará no trono também. E por último, que a Bíblia fala que além de ter coroas, ter tronos, ancião é uma correlação para atributos à igreja, não atributos a anjo, e por último, o cântico deles são cânticos diferentes dos outros anjos. Então, a pergunta é, quem são esses anciãos? É uma representação, lembre, é uma representação da igreja glorificada na eternidade, ou seja, a igreja já está na glória com Cristo. É tanto que quando termina os eventos do capítulo 4 até o capítulo 18, o capítulo 19 de Apocalipse começa falando sobre a relação entre a igreja. Depois dessas coisas, o versículo 1, ouvi no céu, não é na terra, ouvi no céu, o que parecia ser voz de uma grande multidão. Aleluia, salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são o seu juízo. Ele continua, e quando chega no versículo de número 6, diz o seguinte, do capítulo 19, versículo 6 de Apocalipse. Então ouvi que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor. Ao verso 7 diz o seguinte, ó, a igreja glorificada no céu, alegremos-nos, exultemos-nos e demos glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, ou seja, a igreja já entrou no céu, passou pelo tribunal de Cristo, tá certo? E já foi coroada e agora está sendo chamada para as bodas, ou seja, o casamento e a festa. A ela, diz assim, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela quem? Não é a ele, a ela, a igreja. A ela foi permitida vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aí o anjo continua, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Amém, gente? Essa é a terceira verdade.
A quarta verdade que eu preparei, e a quinta será bem rapidinho para a gente encerrar essa live aqui. A quarta verdade sobre o retorno de Cristo que não lhe falaram é que há uma distinção entre as duas fases da volta de Cristo. Está numa página 147, eu até anotei aqui, do livro Quando Soar a Trombeta. Eu anotei aqui para ficar mais fácil. Achei, ok? Cristo virá segunda vez, tá certo? Mas para dois momentos. Para nós que somos pré-tribulacionistas, Cristo virá uma vez em duas etapas. A primeira é chamada de arrebatamento, ok? Arrebatamento, parousia. A segunda é chamada de revelação. Na primeira, Cristo leva a igreja para o céu. Na segunda, Cristo vem com a igreja à terra. E nesse intervalo entre a primeira etapa e a segunda etapa da segunda vinda de Cristo, nesse cenário chamado cenário, nesse espaço de 7 anos aqui embaixo, na terra são chamados eventos terrenos, a grande tribulação. Em cima, eventos celestiais. Tribunal de Cristo, a igreja foi arrebatada, Tribunal de Cristo, depois boda do Cordeiro e depois desce com a igreja para reinar com Cristo. Na próxima live eu vou tentar trazer um quadro negro, para a gente fazer algumas anotações para vocês observarem, será um estudo bem proveitoso para você, tá bom? Então, uma observação sobre a quarta verdade, e essa quarta verdade eu preciso que vocês tenham ciência, gente. Jesus virá para buscar a sua igreja. Olha o que escreveu o autor desse livro, muito interessante, página 147. Há certa semelhança entre as passagens referentes ao arrebatamento e as passagens referentes à segunda vinda. Uma vez que ambas se referem a acontecimento futuro relativo à volta de Jesus, mas a existência de semelhanças, lembre da palavra semelhança, não significa que esteja se referindo ao mesmo acontecimento. Os pré-tribulacionistas acreditam que há diferenças substanciais suficientes entre os dois aspectos da volta de Cristo para demonstrar que se trata de dois eventos distintos e separados, tá bom? Então, eu não vou entrar mais em detalhe com isso aqui, mas isso aqui é muito interessante. Qual é o contraste, Zubirajara, da primeira etapa e segunda etapa? Lembre, gente, anote isso aí. A vinda de Jesus é o primeiro evento, o arrebatamento da igreja é o primeiro evento da segunda vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, para a conclusão dessa segunda vinda, se dará se dará no final da grande tribulação, quando Cristo voltar com a igreja. Só um minutinho, gente. A garganta secou, maravilha. É muita informação e a gente fica cansado. Então, o que acontece? Na segunda vinda de Cristo, ou no arrebatamento da igreja, a igreja é tirada da terra e levada para o céu. Na segunda etapa, no final da grande tribulação, quando Israel está sendo perseguido e quase torturado, capítulo de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, Cristo estabelecerá uma aliança com Israel feita em Abraão. Lembre disso aqui, anote isso aí, gente. Faz o seguinte, escreva aí nos comentários esta frase. Coloca aí nos comentários essa frase. Se os meninos puderem me ajudar, coloca aí pessoal decorar e depois escrever todo mundo. Coloca aí, ó. Promessas correlacionadas à igreja são promessas feitas em Cristo nos céus. Ok? Tá difícil responder, é grande a palavra? Então, assim, promessas correlacionadas à igreja, anote só isso aqui no comentário, tá bom? São feitas em Cristo promessas celestiais, ok? Promessas feitas em Cristo, promessas celestiais para a igreja. Para Israel, promessas correlacionadas a Abraão, feito a promessas terrenas, ok? Eu vou pedir para o menino depois colocar aí, eu falei muito rápido. Então, promessas correlacionadas à igreja, promessas celestiais em Cristo. Promessas correlacionadas a Israel, promessas feitas em Abraão, terrenas, ok? Aqui embaixo. Ok? Então, como é dividida essas duas etapas, Birajara? Arrebatamento e revelação de Jesus. Arrebatamento, a igreja será arrebatada, e a revelação, Cristo volta com a igreja. No arrebatamento, Cristo vem para os seus. João 14, verso 3, ele disse que voltaria. Na segunda etapa, chamada segunda etapa, Cristo volta com os seus. Está em 1 Tessalonicenses 3:13 e Judas 14, Apocalipse 9, versículo 14, ok? Na primeira etapa, ele vem nos ares. Lembre, Jesus não vai pisar na terra.
Se lembra do capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, e todo olho verá? Muita gente confunde os versículos. Esse versículo está correlacionado à revelação de Jesus quando ele voltar para estabelecer o reino milenial que todas as nações do mundo verão, que é a quinta verdade que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, na primeira, ele vem nos ares e nós encontraremos com ele. Na segunda, ele voltará até a terra, Zacarias 14:4. Na primeira, ele toma para si a sua noiva, 1 Tessalonicenses 4:16-17. Na segunda, ele vem com a sua noiva, Apocalipse 19, versículos 6 a 14. Na primeira, remoção dos crentes. Na segunda, manifestação de Cristo. Na primeira, somente os seus o verão, só a igreja verá Cristo. Na segunda, todo olho verá. Na primeira, começa a grande tribulação. Na segunda, começa o reino milenial. Na primeira, os salvos são libertados da ira. Na segunda, os não salvos experimentarão a ira de Deus. Na primeira, nenhum sinal precede o arrebatamento. Na segunda, precede a segunda vinda de Cristo com sinais nos céus, inclusive o aspecto da sua glória no céu. Na primeiro foco, o Senhor e a igreja. No segundo foco, Israel e o reino. Na primeira etapa, o mundo é enganado. Na segunda, Satanás é preso. E aí tem vários comentários, ok? Esta é a quarta verdade e a quinta verdade concernente a isso, ok? A quinta verdade sobre o seu retorno está na página que eu li para você, na página 145 do livro Quando Soar a Trombeta. O arrebatamento da igreja será visto por quem, Ubirajara? E eu encerro aqui a live com vocês. Muita gente pergunta, mas a trombeta vai tocar, então o mundo vai ver a igreja ser arrebatada. Não, gente, preste atenção. No momento do arrebatamento da igreja, Paulo diz que a igreja será arrebatada num piscar de olho. É uma fração de minuto de tempo do grego Hebreus 10:37. Por um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Cristo, quando voltar para buscar sua igreja, haverá dois fenômenos. Primeiro, mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós não precederemos ele, e depois nós que estamos vivos seremos transformados. E juntos nos encontraremos com Cristo nos ares e estaremos para sempre com ele, ok? Cristo não vai pisar na terra, ele vem até as nuvens e a igreja encontrará com ele nos ares, ok? Entendeu assim? Então o que acontece? Explicando isso. Então, se você estiver de Bíblia aberta, abra ela, Hebreus, capítulo de número 9 e versículo de número 28. Carta aos Hebreus, eu vou encerrar a live com essa mensagem aqui, para vocês saírem do seu trabalho alimentados da palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 28. Abra sua Bíblia, Hebreus 9 e 28, ok? Diz assim, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todos na primeira vinda dele, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, olhe bem, aparecerá segunda vez, ou seja, segunda vinda de Cristo, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por eles. Olha bem isso aqui, gente, isso aqui é muito lindo, viu? E eu vou até pegar o texto aqui, está aqui a palavra arrebatamento. Vamos para cá? O Novo Testamento ensina claramente que Jesus voltará, isso é fato, eu li para você no primeiro versículo que eu li para você. Aparecerá segunda vez para os seus, ele prometeu isso e os seus discípulos no cenáculo também prepararam esse momento para dizer. Ele disse, eu vou preparar lugar, virei outra vez, etc. Esta foi a primeira indicação dada pelo Senhor que voltaria especificamente, exclusivamente para os seus. Não há, gente, olha para cá, isso aqui é muito lindo, não há em João 14 qualquer referência à segunda vinda de Cristo ou à vinda de Cristo para julgar o mundo. É para salvar e para libertar e para tirar a igreja daqui. A promessa de sua volta é dada especificamente para consolar os discípulos durante o tempo da ausência dele aqui na terra. Por isso que ele disse que vocês não estarão ausentes apenas comigo, mas o Espírito Santo estará com vocês. Muitos creem que esta é a primeira referência clara ao arrebatamento dos crentes. Em Hebreus 9, 28, que eu li para vocês aqui, de igual modo, o escritor também tem em mente os crentes quando afirma, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar pecado de todo, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para salvar os que nele creem, ou para guardar, ou para aqueles que aguardam a salvação.
Mais uma vez, a promessa da volta do nosso Senhor para o seu lado da trombeta está em alto e bom som. E há pelo menos 9, e com elas eu listo aqui e concluo, tá bom? Há 9, pelo menos, expressões bíblicas usadas no Novo Testamento para descrever a volta de Cristo. Eu escrevi isso no meu livro, ok? A palavra grega, tira hebraica não, grega. Ho ecomenos, aquele que vem. Como Hebreus 10:37, quando diz, ainda tempo, de pouco tempo, pouquinho de tempo, que há de vir virá e não tardará. Outra expressão que é usada, bíblica, sobre este aparecimento, ekomai, este verbo indica ato de vir, ok? Você vai encontrar em Mateus 24:30. Outra, katabaiano, é uma palavra bem complicada, mas é essa mesmo. Indica descer, e o verbo descer significa vindo do alto para baixo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que Cristo descerá do céu para buscar a sua igreja. Quarto, recó, ou reco, é uma palavra bem complicada, eu acho que nenhum termo é falado assim, mas se alguém conhece grego, por favor, coloca aí, depois me ensina, porque é uma palavra bem complicada aqui, tá certo? Indica o resultado da volta, chegada como em Apocalipse 13:3, virei, chegarei como um ladrão. Quinto, parousia ou parósia, que indica chegada e presença de uma autoridade. Quem é a autoridade? Jesus chegando, tá bom? É a expressão que Paulo usa isso, dizendo que essa autoridade, Jesus, está chegando para buscar a sua igreja, ok? Sexto, Apocalipse significa desvendar, tirar o véu, revelação que todos conhecem. Sétimo, faneron. Faneron é aparecer, é o verbo aparecer, ou ser manifesto. Se lembra que Jesus escreveu na primeira epístola, ou melhor, João escreveu na primeira epístola, capítulo 3, versículo 2, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Oitava expressões usada biblicamente, epfanio ou epfanio, aparecer em plena luz, visibilidade, que fala justamente quando Cristo voltar para estabelecer o reino milenial, ele se manifestará e todo olho verá. E por último, que é a expressão que eu vou usar para concluir, roral. A expressão roral é o verbo ver com os olhos, aparecer, ser visto, tá bom? Visivelmente, aparecer segunda vez, sem pecado, mas que aguarda para a salvação. Então, o que acontece aqui? Na volta de Cristo, ninguém do mundo, ninguém no mundo ouvirá o soar da trombeta. Só a igreja vai ouvir o toque da trombeta de Cristo, convidando a igreja para uma festa. Somente a igreja ouvirá o seu nome chamar. Se lembra daquele da harpa? Ouvirei meu nome chamar, não estou lembrado do hino, 469, que diz que ouvirei meu nome chamar, tá certo? Só a noiva do Cordeiro ouvirá Cristo chamar. Só a noiva do Cordeiro ouvirá Cristo chamar. É a quinta verdade sobre o retorno de Cristo que não lhe falaram, tá certo? Que não lhe falaram. Que seria, quando Cristo voltar, só a noiva ouvirá o toque da trombeta. Gente, esquece uma mensagem que está saindo pela internet aí, de um pregador dizendo que quando Cristo voltar, haverá tremores de terra, haverá um abalo sísmico, o céu ficará escuro, haverá um soar de uma trombeta muito forte, que o mundo ficará abalado para reconhecer que Cristo voltou. Não, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer no final da grande tribulação, quando Cristo vier em glória, quando todo olho verá. Aí sim, o esplendor da sua glória vai destruir todos os seus inimigos, e aí vai acontecer alguns fenômenos. Mas na volta de Cristo para arrebatar sua igreja, haverá silêncio. Cristo apenas convidará a sua igreja será tomada da terra, raptada da terra e levada nos ares, nas nuvens, para estar com ele, certo? A igreja será arrebatada. O mundo, quando perceber que desapareceu bilhões de salvos da terra, aí haverá um cataclisma emocional. E aí, na espera do mundo, o mundo sentirá a ausência da igreja, tá bom? E para terminar isso aqui, o mundo apenas perceberá o sumiço da igreja. Ou seja, conclusão, preservar, o que significa o arrebatamento da igreja? Preservar é a ira de Deus no período da grande tribulação aqui. Jesus orientou aos discípulos a escapar desse dia. Na sua vinda é nas nuvens. Deus chamando nós de volta para a sua casa. As restrições morais desaparecerão, porque estaremos em um corpo glorificado. As restrições morais desaparecerão nisso, no contexto que eu falei agora há pouco para você. O arrebatamento será num piscar de olho, acontecerá nos ares. A mulher perseguida em Israel, do capítulo 12, não é a igreja,
Israel, não é a igreja, porque a igreja está nas mansões eternas. E por último, o casamento do noivo e a noiva é antes da batalha de Magedon, no céu de glória, bordo do Cordeiro. Então, quais são as 5 verdades do Birajara que não me falaram, que eu aprendi hoje pela manhã? Primeira verdade é que o arrebatamento da igreja é o primeiro evento da segunda vinda de Cristo. A segunda verdade, haverá alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Terceira verdade, que isso é muito interessante, tá certo? A igreja está glorificada no céu e a representação dos 24 anciãos representa a igreja glorificada de coroa, de vestes, em tronos, cantando o canto da vitória. A quarta verdade que não lhe falaram é que nesse momento haverá, na segunda vinda de Cristo, 2 etapas. A primeira para arrebatar a igreja, a segunda para restaurar Israel. E a quinta verdade que eu falei, só a igreja ouvirá o toque da trombeta. Amém, gente? Eu quero nessa feita agradecer a oportunidade de estar com vocês nesta manhã. Espero que vocês tenham um bom dia, um bom trabalho, uma boa prova se estiver na faculdade. E desejo a todos vocês um começo de semana, já começou ontem, né? Começou domingo, desculpa. Começou, que continue Deus prosperando. Quero te pedir a você, gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, porque em breve nós estaremos fazendo live no nosso canal, tá bom? O Birajara, qual é o nome do seu canal? Você coloca aí, escritor Birajara Almeida, eu vou pedir para já Everson ou o Elano colocar aqui, se eles puderem colocar aqui, o canal nosso no Instagram, escritor Birajara Almeida, tá bom? E quem não é meu seguidor no Instagram, vai lá, gente. Terminando essa live, segue a gente lá. Essa live vai estar salva no nosso Instagram, tá bom? Para você depois assistir ela várias vezes para tirar suas dúvidas. E não esquece, vai lá no link na bio do Instagram, clica lá no link e você vai ser direcionado a um grupo do WhatsApp, onde você estará inteirado, informado sobre tudo que a gente vai passar aqui nas lives sobre arrebatamento, grande tribulação, tribunal de Cristo, o bordo do Cordeiro, enfim, um monte de tema. Eu preciso tratar isso aqui com você. Sexta-feira eu tenho um encontro marcado com você às 6h30, aqui mesmo, no nosso Instagram, uma live magnífica. E eu já vou lançar o tema para vocês, eu vou até pedir, se os meninos ainda estiverem aí, se eles não forem arrebatados, eles vão colocar aí para vocês, tá bom? Ok? A temática da próxima sexta-feira será justamente a igreja do arrebatamento. Eu vou falar sobre que igreja é essa que será arrebatada. Vou falar do aspecto dessa igreja. Qual é a diferença da igreja do arrebatamento para a igreja que vai ficar? Que é isso, Birajara? A igreja vai ficar? Vocês sabem que Jesus falou que uns subiriam e outros ficariam. E eu vou explicar sobre isso. A igreja do arrebatamento. Quais são suas características? Qual é o seu modelo? Qual é o seu perfil? Eu vou estar falando na próxima live sobre a igreja do arrebatamento. Eu quero você aqui, porque se você é igreja, você tem que ouvir verdades concernente à volta de Cristo. Lembrando, gente, não esqueça de orar por nós e eu peço a vocês que nos abençoem em Cristo Jesus através das suas orações. Ajude-nos. Nós temos hoje uma equipe que está nos treinando, nos capacitando para fazer essas lives e eu sou orientado por eles para que possas abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Não colocar aqui a live ainda, mas eu vou colocar a temática da próxima semana. Tema. Ok? Tema da próxima. A igreja do arrebatamento. Próxima live, gente. A próxima live, a igreja do arrebatamento, sexta-feira, tá certo? A partir das 6h30 da manhã, ok? Então, quem quiser saber mais, vocês podem entrar. Gente, outra coisa, quem desejar adquirir o nosso livro, tá certo? A Cátia tem nosso livro, o pastor Fábio Amerino de Santa Catarina tem nosso livro, muita gente tem nosso livro aqui. Então, quem não tem o nosso livro e como adquirir, é fácil demais. Vai no grupo do WhatsApp e pode falar com a nossa equipe de produção, o nosso querido produtor e diretor Elano Feitosa e também o Jaelson, que são a nossa equipe. Eu não ia falar o nome deles aqui, porque eles querem ficar nos bastidores, mas eu queria dizer a vocês que eles são pessoas no nosso coração. Procure eles e pergunte como é que eu devo adquirir o livro do pastor Birajara. Aí eles vão direcionar e aí eu teria a honra de mandar para você autografado para que vocês tenham o nosso livro em suas mãos para acompanhar nossas lives, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, gente. Deixa eu orar por você. Encerrando essa live, vai estar salvo
Tá aí a nossa equipe aí, Jaelson, Elano, que vai estar orientando você. Tudo que vocês quiserem saber sobre essa live, sobre as próximas lives, sobre cursos, pergunta a ele, que eles estão sendo a nossa mão direita. A verdade é essa, tá bom? Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar conosco nesta manhã. Que os céus estejam sendo testemunha da sua história nesta manhã. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos onde você estiver. Se você está no carro agora, para o seu carro, para a sua moto. Eu quero orar por você. Pai querido, eu quero te agradecer por estarmos iniciando um lindo projeto. Projeto esse que vamos edificar pessoas, vidas. E a tua igreja salva, a tua noiva que está nos assistindo, que está nos presenteando, Senhor, com a sua presença, que será um testemunha de edificação espiritual. Que toda manhã, de terças e sexta-feira, seja manhã que eles vão sair para o trabalho, sair para a faculdade, sair para os seus afazeres, cheios de esperança do teu retorno. Eu oro por todos eles, e eu oro abençoando a família de cada um deles, abençoando o seu trabalho, a sua faculdade, a prova que essa menina vai fazer hoje, e eu quero liberar uma palavra profética sobre ele, que esse dia será um dia de surpresa no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, e quem puder tirar um print da nossa live, eu ficaria muito feliz, e depois manda pra gente, tá bom? A nossa equipe, a Kátia, qualquer um de vocês puder tirar um print dessa live, eu agradeceria. Vamos lá, gente? Deus abençoe. Até mais. Até sexta-feira, 6h30. Eu aguardo você com o tema A Igreja do Arrebatamento. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.